Diz assim a palavra de Deus: de novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado, entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração através de Tua palavra, que sejamos hoje mais uma vez edificados por ela. Essa é a nossa oração. Fazemos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Hoje é o nosso último sermão da série de Marcos, da primeira temporada. Ano que vem a gente volta. A gente está encerrando, portanto, hoje uma sessão dedicada à primeira fase do ministério de Jesus. Quando voltarmos do ano que vem, iniciaremos a segunda fase do ministério de Jesus. E este último sermão é um sermão atípico, porque é um sermão, como disse o Jeff na semana passada, um sermão feito a 4 mãos. Eu não sei se você já tocou piano a 4 mãos, eu já toquei. Dependendo do seu parceiro, você pode acabar com tudo que ele está fazendo. Esse é o meu caso hoje. O Jeff entregou na semana passada, não é? Toda uma estrutura redonda, toda a parte, digamos assim, do lado direito do piano, ele fez conforme a partitura. Agora sou eu que tenho que fazer, meus irmãos, a partitura do outro lado, para não desandar tudo. E por que tivemos que fazer um sermão a 4 mãos? Porque são 2 eventos diferentes, mas uma mesma perícope. Quando a gente diz perícope, a gente está dizendo um pedaço da Bíblia que você não pode dividir. Ele tem que ser lido inteiramente. Ele não pode ser lido pela metade. É o que acontece, por exemplo, com Lucas 15. As pessoas leem a parábola da ovelha perdida, criam um monte de teoria com a parábola da ovelha perdida, para depois descobrir que a parábola não é da ovelha perdida, e que aquela parábola, ela não pode ser interpretada sem os versículos 1 e 2 de Lucas 15, e sem a parábola anterior, que é a parábola do pastor que tinha 100 ovelhas, a parábola com o título correto, que seria o pastor que tinha 100 ovelhas, e a parábola seguinte, que é a do pai que tinha 2 filhos. A mesma coisa acontece nesse texto. Não podemos pregar os 2 textos que a gente vai concluir hoje, que foi uma parte deles semana passada e a parte hoje, como se eles fossem separados, como se eles não tivessem conectados, como se eles não tivessem vinculados. Eles estão vinculados. Tão vinculados que o sermão de hoje precisa do sermão anterior, e o sermão anterior precisa do sermão de hoje. Ou seja, esses 2 sermões, eles precisam ter unidade. Eles precisam ser vistos como algo que
corresponde a uma intenção de Marcos ao ensinar sua igreja. Estes dois eventos em uma única perícope aconteceu uma outra vez, logo no início dessa série, quando nós nos dedicamos a falar sobre as 24 horas do primeiro dia ministerial de Jesus, essa fase do primeiro ministério de Jesus. E nós tivemos que analisar aquele texto inteiro, relacionando todas as partes, porque elas não podem ser lidas estanque, como se elas fossem independentes e pudessem cada uma delas ter um significado diferente do outro. A mesma coisa acontece com esta passagem que nós lemos hoje. Ela não pode ser lida sem que a gente tenha na mente o sermão da semana passada. E o sermão da semana passada tem pelo menos 4 movimentos importantes que a gente não pode perder de vista. O primeiro deles é o contexto de uma pergunta capciosa, o contexto de uma pergunta complexa, desafiadora. Essa pergunta, ela tem a ver com o cenário de Jesus em pleno sábado, atravessando a seara com seus discípulos, e na jornada, ao atravessar a seara, os discípulos colhem as espigas em pleno dia sagrado. Esta pergunta capciosa feita pelos fariseus, e esse é o segundo ponto, é a seguinte: por que seus discípulos estão fazendo o que não é lícito no sábado? Eles perguntam a Jesus. É a primeira vez que eles enfrentam Jesus olho no olho. Até agora eles mandaram recados, até agora eles só pensaram, até agora eles falaram através de outras pessoas, ou falaram indiretamente a Jesus, falando com os discípulos. Agora não, Jesus tem diante dele fariseus que olho no olho estão perguntando para Jesus: é lícito colher espigas no dia do Senhor? E o terceiro movimento foi mostrar a resposta genial de Jesus, a genialidade de Jesus, aquela mesma genialidade que apareceu quando Jesus lidou com a questão do jejum, aparece mais uma vez aqui quando ele pergunta dos fariseus. Ele começa em primeiro lugar com a Bíblia, ele abre a Bíblia, ele não responde simplesmente o que vem da cabeça dele, ele de cara abre a Bíblia. Em outros termos, ele lê para todos eles 1 Samuel capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Primeiro ele expõe a Escritura, primeiro ele diz o que a Escritura está dizendo, e logo depois de abrir as Escrituras e lembrar do dia em que o rei Davi, que estava com os seus companheiros passando fome, e ele estava em fuga, numa fuga de Saul, fugindo de Saul, correndo perigo de vida ou de morte, e ele entra, portanto, no ambiente sacerdotal e pergunta se tem algo para comer, e a única coisa que tem para comer é o pão sagrado. E então o que Davi faz? Come junto com os seus companheiros aquele pão que somente os sacerdotes poderiam comer. Portanto, ele faz algo contrário ao ordenamento da lei. A resposta de Jesus vem justamente no quarto ponto, quando Jesus, depois de ter exposto o texto de 1 Samuel 21, Jesus diz: o sábado é servo do homem, e não o homem servo do sábado. Não é o homem escravo do sábado, mas o sábado escravo do homem. Mas Jesus é Senhor de ambos, tanto do sábado, que é seu servo, como dos homens, que também são seus servos. Jesus, portanto, Filho do homem, é o Senhor do sábado. Assim como o rei Davi, sendo rei, pôde, não só ele, mas os seus companheiros comer dos pães sagrados, porque ele, o Filho do homem, não poderia
ter os seus discípulos colhendo as espigas no dia do Senhor. Ora, isso só faz sentido quando nós temos em mente a figura do Barnacha, outro ponto que o Jeff também tocou na semana passada. O Barnacha, ou o Filho do Homem, precisa ser lido com todo cuidado nas Escrituras. Por exemplo, hoje o Jeff abriu o nosso culto, lembrando um versículo que diz: Filho do Homem, acaso poderão reviver esses ossos? E esse Filho do Homem não tem a conotação régia, a conotação cristológica, em que o Filho do Homem é usado nessa hora em que Jesus diz que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Há uma distinção. Portanto, se no portal a gente tem o Filho do Homem dizendo e fazendo menção a nós que somos homens mortais, incapazes de restaurar a vida de alguém, incapazes de curar a lepra de alguém, incapazes de mudar a sorte de alguém, incapazes de curar a nós mesmos, de salvar a nós mesmos. Por outro lado, o nosso boletim abre com a leitura de Daniel, capítulo 7, que nos fala da promessa do Barnacha, do homem celestial, do Filho do Homem, que viria das nuvens dos céus, que estabeleceria o seu domínio, o seu governo sobre todos os homens. Então aí nós temos uma outra acepção da palavra Filho do Homem. Então Filho do Homem aqui já não é mais a humanidade, já não é mais o homem mortal. Filho do Homem aqui é um rei. É um rei que vem estabelecer os seus domínios. E ele não vem necessariamente da linhagem de Davi, ele vem dos céus. A sua origem é celestial, ele vem das nuvens dos céus. E quando ele coloca os seus pés na terra, ele estabelece, portanto, o seu domínio. Jesus claramente se identifica com o Barnacha. Jesus claramente se identifica com este Filho do Homem que vem dos céus. Não é Jesus, o rei que desceu dos céus. Não é o rei Jesus, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, aquele que está no lugar onde nenhum homem pode alcançar, e que de lá, portanto, desce a fim de nos salvar, a fim de estabelecer o seu domínio, a fim de estabelecer o seu governo. Então Jesus olha para a figura do Barnacha, olha para a figura do Filho do Homem, e vê na figura da expectativa em torno desse Filho do Homem a sua própria obra neste mundo. Ele se identifica com o Filho do Homem. E é curioso, porque devemos toda essa pesquisa do Filho do Homem a uma grande descoberta que foi feita pela comunidade de Qumran do livro de Isaías. Um livro inteiro, que muitas vezes era usado para ler de uma maneira tão equivocada diversas passagens da cristologia de Jesus. Começa a oferecer para a gente aquilo que é o livro do rei, o livro que vai nos orientar sobre quem é este rei, como este rei vai estabelecer o seu reinado, como este rei vai ser, como este rei vai conduzir essa nova restauração do povo, do seu povo e da ordem toda. Mas não para por aí. O Filho do Homem é uma figura importante, porque o Filho do Homem, ele revela uma faceta do ministério de Jesus muito curiosa, que é a sua autoridade enquanto rei, mas a necessidade de ser um rei humilhado, um rei vilipendiado, um rei torturado, um rei que domina todas as coisas, mas desde o seu nascimento numa manjedoura, no lugar onde os animais comem, ter o seu trono carregado por ele mesmo até o fim. Não um trono de ouro, não um trono como fora o trono de Davi, mas um trono de madeira, um trono de cruz. Este rei pendurado no madeiro, este rei que tem na sua inscrição, salve o rei dos judeus, pendurado no madeiro, é o rei que Jesus quer revelar
mas que o povo não consegue enxergar, porque o povo, quando pensa no rei, só pensa no Messias. Então nós temos duas imagens que geram duas expectativas do rei, e as duas são sobre Jesus, as duas refletem a Jesus, e as duas representam quem Jesus é. O Messias, uma dimensão política, uma dimensão que lembra o povo de os judeus, lembra os judeus do tempo de glória de Davi. Se a gente estuda a história de Israel, é fácil da gente ilustrar a história de Israel em 3 movimentos: Saul, Davi, Salomão, reino dividido, pedra sobre pedra, exílio. Essa é a história de Israel. Davi, portanto, é a glória de Israel. E o que seria então a glória do povo? A glória de um Messias, um rei que libertaria o povo de Roma e faria novamente o povo de Israel voltar aos píncaros da glória, aqueles dias de Davi, os dias em que Davi reinava sobre Israel, e Israel, portanto, era uma poderosa nação. Então eles estão esperando a vinda de um Messias que vai lutar contra Roma, que vai vencer os romanos e vai restaurar a sorte, de uma vez por todas, a sorte de Sião. Mas ao contrário disso, eles não conseguem conceber um Messias pendurado na cruz. Eles não conseguem conceber um Messias que nasce numa manjedoura. Eles não conseguem conceber um Messias que dá a outra face. Eles não conseguem conceber um Messias que é cuspido em seu rosto, que é flagelado por romanos, que é trocado por um bandido. Qual é o seu Cristo? Um Cristo associado a poder, um Cristo associado à glória, um Cristo que só vale a pena se ele for esteticamente extraordinário, incrível, ou um Cristo sofredor, que padece e que sofre. Marcos tem esse problema com a igreja. O problema de Marcos é mostrar Jesus é rei. Mas imagine que Jesus é o Messias, mas ele não é apenas o rei como o Messias é esperado, ele é o rei como o Filho do Homem é esperado. E como o Filho do Homem é esperado, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 29. A gente vai voltar nesse texto nas nossas próximas exposições de Marcos. Por ora, basta você lembrar disso aqui. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias. Note que Pedro não diz: tu és o Barnacha, tu és o Filho do Homem. Na boca de Jesus, o tempo todo Jesus está dizendo: eu sou o Filho do Homem, eu sou o Barnacha. E quando Pedro olha para Jesus, Pedro diz: tu és o Messias. Jesus poderia dizer: não, não sou. Mas Jesus o que diz? A ninguém diga nada sobre isso. Você já está acostumado com Jesus pedir silêncio, né? E aí o que vem na sequência? Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário o quê? Puxa, na mesma hora que Pedro faz a declaração mais incrível de sua vida, aquela que ele só conseguiu, que foi a única que ele conseguiu acertar na vida, diga-se de passagem, e que foi pela orientação do Espírito Santo, na mesma hora Jesus já arrepende ele. Jesus já diz: olha, já tira logo da visão, tira o foco do Messias, e na sequência diz: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Porque dizer que Jesus é Messias, já vem logo a glória, já vem logo o dia poderoso. E Jesus está querendo que os seus discípulos saibam que Ele é um rei, e Ele é um rei que vem em glória, mas não agora. Agora, o que vem é o Eved Yavé, é o servo do Senhor, o servo sofredor, o rei que sangra.
E eles não estavam preparados para isso. Então Jesus lhes diz que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Jesus está expondo isso com clareza, nunca escondeu. Então Pedro já mostra que errou tudo, né, na vida, né? Chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, você é o Messias, Messias não sofre. Jesus disse então a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Contra o que Jesus está lutando? Contra ser o Messias? Óbvio que Jesus não está lutando contra ele ser o Messias. Pelo contrário, ele se identifica com o Messias. E isso acontece de uma maneira muito clara. Corre aí para Marcos capítulo 12. Veja como Jesus não está fugindo do fato de que ele tem a consciência de que é o Messias, mesmo anunciando-se como Filho do Homem. Marcos 12, versículo 35. Jesus estava no templo, não era numa sinagoga, era num templo. Naquele templo restaurado, o segundo templo. E perguntou: como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. O que Davi falou pelo Espírito Santo? Jesus vai repetir: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. E termina Jesus dizendo: o próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Quem chama Cristo de Senhor? Davi. Então, como pode ser ele filho de Davi? Jesus está aqui mais uma vez lendo um texto, e é o último desta introdução, Salmo capítulo 110. Corre para lá. Você não quer entender a segunda linha? Você não é um leitor voraz da Bíblia? Você não é alguém que quer ir mais fundo? Não quer ir mais fundo? Então bora. Aperta o cinto aí, irmão. 110, versículo 1. Observe. Disse o Senhor, aqui a palavra é Yahvé, por isso o Senhor está em letra maiúscula. Disse o Senhor, Yahvé. Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem está dizendo tudo isso? Davi. Este é um salmo régio, é um salmo messiânico, é o salmo messiânico mais importante dos salmos. Todo fariseu conhecia este salmo, todo escriba sabia este salmo de cor, todos eles sabiam este salmo, porque este salmo revelava que o próprio Davi reconhecia que o Messias que há de vir era maior do que ele, estava acima dele. Então veja como Davi começa o salmo dizendo: disse Yahvé, disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor, Yahvé, lhe enviará de Sião o cetro de poder. Tudo aqui está falando do Messias, não está falando de Davi. Dizendo: domine entre os seus inimigos, o seu povo se apresentará voluntariamente. No dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. E de repente, este salmo incrível, que começa a falar do estado messiânico do Messias, transforma o Messias num sacerdote. Observe logo na sequência: o Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre. E essa é a diferença entre Davi e o Messias. Messias é sacerdote. Messias é aquele que, segundo a ordem de Melquisedeque, foi instituído sacerdote para sempre. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá a água, na torrente passará.
de cabeça erguida. Portanto, todos eles, os escribas, todos conheciam esses textos. Sabiam, portanto, que Deus, o Senhor Yahvé, tinha dito ao seu Senhor, um Senhor que pode se referir não apenas ao fato de ser Deus, mas ao fato de ser Senhor de alguma coisa, como por exemplo, Senhor do sábado. Eles conheciam esse texto, sabiam a procedência desse texto e sabiam que o Messias era maior do que Davi. Voltemos para Marcos. Nosso texto de hoje, Marcos capítulo 3. A resposta central e genial de Jesus à pergunta dos fariseus foi a conclusão do sermão do Jeff. Não é? Jesus é o... Não entendi. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus, portanto, é este Senhor do Salmo 110. Este Senhor que tem domínio sobre o sábado, que tem domínio sobre os reinos da terra, mas que também é sacerdote, que não só veio para estabelecer o seu domínio, mas veio para santificar seu povo, veio para trazer perdão ao seu povo, veio para purificar o seu povo dos seus pecados. E é por isso que esta não é a primeira vez que Marcos se refere a Jesus como Filho do Homem. Qual foi a primeira vez que Marcos se referiu a Jesus como Filho do Homem? Quando foi? Vocês não leem Marcos, não? Marcos capítulo 2, versículo 10. Você lembra que Jesus teve de fazer tudo de novo? Por que Jesus teve de fazer tudo de novo? Porque o linguarudo abriu a boca, disse que Jesus tinha curado ele, quando Jesus pediu para ele ficar quieto. Aí o que Jesus teve que fazer? Recuar. Ele volta para Cafarnaum. Só que veja, quando ele volta, ele cura um paralítico. Mas antes de curar o paralítico, o que Jesus diz? Filho, perdoados estão os seus pecados. Ora, não era para Jesus curar? Por que então Jesus está perdoando os pecados? Nessa hora surge a perseguição dos fariseus contra Jesus. É a primeira investida dos fariseus contra Jesus. Não é quando Jesus se assume rei, é quando Jesus se assume sacerdote, é quando Jesus assume como aquele Deus que perdoa pecados. Isso escandaliza eles. Eles pensam nesse coração maligno que eles têm, nesse coração podre que eles possuem. Eles pensam lá dentro de si mesmos: quem é este para perdoar o pecado dos homens? E a palavra de Deus diz a partir do versículo 8: e Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito aquilo que eles pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, toma o seu leito e anda? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então, por que Jesus escolhe ser chamado de Barnacha? Porque o Barnacha é também rei, porque o Barnacha também é aquele que vai governar sobre todos, porque a imagem escatológica do Barnacha é a imagem de um rei governante que vai estabelecer o seu domínio. Não! Porque as pessoas também esperavam o perdão dos seus pecados, esperavam a salvação de seus corações, esperavam, portanto, por perdão. E então Barnacha realiza o Salmo 119 do começo ao fim do seu ministério, não só estabelecendo o seu domínio, mas perdoando o pecado dos homens, sofrendo por causa destes pecados, padecendo por causa desses pecados. O Barnacha é o rei para aqueles
que conseguem se curvar diante da sua humilhação. É fácil você se curvar diante de um rei com cetro de poder em suas mãos. A coisa mais difícil da sua vida será você pendurado no madeiro, olhar do seu lado e ver o Senhor do universo também pendurado no madeiro, o rei também pendurado no madeiro, e dizer: eu creio. É fácil você adorar um Cristo que lhe dá todas as coisas que você pede. É fácil você crer num Cristo que vai responder todas as suas orações, dizendo para você sim, 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 sim. Mas a pergunta desta manhã é uma só: quando você vai se curvar diante do Cristo que diz não? Se tu és o Cristo, não é isso que está sendo dito na cruz? Se tu és o Messias, sai desta cruz e salva nós também. Jesus diz o quê? Não. Precisamos de reis que saibam dizer não para toda a honra e glória dos homens. Mas este homem que diz não à glória dos homens só é um. E é por isso que hoje nessa manhã estamos aqui, porque ele governa a mesa. Ele governa chamando discípulos para sentar-se à mesa com publicanos e pecadores. Ele é o rei que vem estabelecer o seu domínio, mas não sem curar seu povo. Ele não é um rei que despreza o estado do seu povo, seja o seu estado físico, seja o seu estado espiritual. Ele quer restaurar o concreto da vida das pessoas e o espiritual da vida das pessoas. Ele é o rei que se ocupa com o seu povo. Mas aí vem a pergunta: é bonito ver tudo isso, Bruno. É bonito saber que Jesus é Senhor do sábado, Senhor de mim, essa coisa toda. Mas Jonas, me responda uma só pergunta: por que Jesus vai de novo para a sinagoga? De novo! Por que cargas d'água? De novo Jesus vai para a sinagoga? Para responder essa pergunta, a gente precisa observar esse trecho que nós acabamos de ler, de 3, do 1 ao 6, sob 2 ângulos. E esses ângulos são exatamente o contraste dos ângulos do sermão passado. O primeiro ângulo é o ângulo de uma pergunta genial, feita do versículo 1 ao 4a, em contraste com aquela pergunta capciosa dos fariseus. Portanto, 3, do 1 ao 4a, nós temos uma pergunta genial, a pergunta de Jesus. E do 3, 4b ao 6, nós temos uma resposta evasiva. Esta resposta evasiva, que está em contraste com a resposta genial que Jesus deu na passagem da semana passada, é a resposta dos fariseus. É a única resposta que cabe aos homens que estão diante de Jesus, mas olham para ele e dizem: não, eu não quero esse Jesus, eu quero um outro Jesus. Todos aqueles que não aceitam o Jesus da Bíblia, que querem um Jesus à sua imagem e semelhança, sempre terão respostas evasivas, e a melhor de todas elas é o silêncio. Então, antes da gente analisar este silêncio, vamos à primeira parte, a pergunta genial de Jesus, do versículo 1 ao 4. Em contraste com o contexto primeiro dos discípulos colhendo espigas, enquanto Jesus e eles atravessam as searas, há nessa segunda parte do texto apenas a concentração em Jesus. Você percebeu isso? Então, se a gente vem analisando o movimento dos fariseus, o movimento dos fariseus sempre oscila: primeiro aos discípulos, depois um ataque a Jesus. Para atacar Jesus, primeiro ataca os discípulos. Depois de atacar os discípulos, eles avançam para Jesus. Essa é a estratégia. Ataca o que os discípulos estão fazendo, não conseguem, aí qual é a próxima investida? Atacar o próprio Jesus.
Então eles já fizeram isso na semana passada, atacaram os discípulos de Jesus. Agora eles vão atacar Jesus. E o texto começa de uma maneira curiosa. Você percebeu o versículo primeiro? Começa com de novo. Olha o tal do de novo, que aparece no versículo 13, que aparece desde o momento em que Jesus estava avançando e teve que voltar para Cafarnaum. Então ele volta para Cafarnaum, e qual é a sensação que a gente tem? Que ele está fazendo tudo de novo. Parece que ele está repetindo tudo o que ele fez, que ele já tinha feito em Cafarnaum. E a coisa fica ainda mais explícita quando de novo ele volta para a sinagoga em Cafarnaum, num sábado, e com um homem sem nome. Tudo a mesma coisa, mesmo cenário, volta tudo de novo. Jesus agora numa sinagoga em Cafarnaum, com um homem sem nome, e o pior de tudo, era um sábado. A única diferença é que o primeiro homem sem nome era endemoniado. Este segundo, ele é enfermo. Ele tem uma das suas mãos é atrofiada. Na sequência, depois de nos mostrar de novo Jesus na sinagoga, deve fazer o leitor olhar assim: como assim de novo? Jesus está voltando tudo de novo. Sim, Jesus está fazendo tudo de novo. Por que Jesus entrou na sinagoga de novo? Primeira coisa, o que é uma sinagoga? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente: sinagoga não é uma ordem de Deus. Você não vai encontrar a palavra sinagoga no Antigo Testamento, não existe. Se você abrir a Septuaginta, que é a tradução que os judeus gregos fizeram do Antigo Testamento, a palavra kahal, que significa assembleia, ajuntamento, que depois a gente vai usar para se referir à igreja, eles vão traduzir por sinagoga. Mas em hebraico não tem a palavra sinagoga, não tem nada que se assemelhe a uma sinagoga no Antigo Testamento. A sinagoga é uma ordenação humana feita por eles por causa de uma crise estabelecida em 586 com a tomada do templo por Nabucodonosor. Nós sabemos pelas escrituras que em 586, quando Nabucodonosor toma Jerusalém, ele não toma Jerusalém porque ele é poderoso, porque ele é forte, porque ele é incrível, porque ele é um rei extremamente tão sagaz que ele conseguiu, por um golpe de estratégia, derrubar o povo de Deus. Não. Daniel capítulo 1, versículos 1 em diante, diz que Deus entregou o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. Não foi Nabucodonosor que num lapso ali, ou num flash, melhor dizendo, de inteligência, tomou o templo, tirou os utensílios do templo, levou para a Babilônia, pegou todos os utensílios que estavam no templo, coloca ao lado de todos os outros deuses, e faz com que os jovens que representavam a elite do povo, agora estivessem no seu palácio, e também pudessem olhar para aquele templo e ver agora, tá vendo? O Deus de vocês é mais um entre os vários deuses. E o pessoal achando que o pluralismo religioso é coisa de hoje. Está lá Nabucodonosor dizendo: aceite, esse aqui é o panteão que tem todos os deuses deste mundo. Todos aqui podem adorar qualquer Deus, porque todos os deuses estão aqui, inclusive o Deus de vocês. Eles estão numa terra estranha. Lembra do texto de Salmo? Nas margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos pediam-nos que nós entoássemos o cântico do Senhor. Mas como haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Então eles penduravam as harpas, olhavam para a direção do templo, esperavam um dia que este templo iria ser novamente retomado, mas não acontece isso. E o que eles precisam fazer numa terra estranha? Eles precisam do ensino da palavra, eles precisam continuar aprendendo a palavra, eles não podem mais fazer sacrifícios, eles não podem mais cultuar. Então o que eles fazem? Improvisam a necessidade que eles tinham de meditar na palavra de Deus. E isso foi a sinagoga. Eles inventaram a sinagoga no momento de crise, na ausência do culto, na ausência do templo. Vamos nos reunir nas sinagogas para ler as escrituras
e nós usufruirmos do ensino da palavra. Na época eles contavam com aquelas três partes que constituem o Antigo Testamento, o famoso Tanar, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Contavam com os chamados profetas, não é? E os salmos. Junto com os salmos, pensa ali Provérbios, Eclesiastes, todos os livros que vêm dessa seção, as 3 seções importantes que constituem o Antigo Testamento para eles. E o que eles faziam no centro da sinagoga? Eles colocavam a Tanar, que é essa Bíblia do Antigo Testamento. Sabe onde ela ficava? No meio da sinagoga. Até hoje você vai numa sinagoga antiga, nessas regiões, não é, da Galileia, ali de Cafarnaum, e você encontra uma sinagoga, mesmo que não seja a sinagoga dos tempos de Jesus, seja uma sinagoga do 3º, 4º século, você vai ver a posição da Tanar no centro de uma sinagoga. O que isso tudo quer dizer? O templo é do Senhor? É uma ordem do Senhor? O tabernáculo, a casa de Deus, é ordem do Senhor? É. O sábado é uma invenção dos homens? Não, não é uma invenção dos homens. O sábado é do Senhor, pertence ao Senhor, é uma instituição do Senhor. Mas e a sinagoga? A sinagoga não. A sinagoga é o meio pelo qual aqueles homens que estavam privados do culto improvisam um momento de crise. Só que o que acontece? O templo é reconstruído. Está certo que esse segundo templo não tem as mesmas características do templo, não é? O original de Salomão, ele se parece mais com aquele que está no Brás, que é o templo de Herodes, que é esse templo que é completamente diferente. Nem para fazer o templo exato da Bíblia os caras fazem, né? Até para fazer errado eles fazem certo, ou fazer certo faz errado. Então você pega esse templo que é completamente herodiano, que é diferente das ordenações do Senhor, e mesmo com este templo os caras ainda mantêm a sinagoga. Para que a sinagoga se agora tem um templo? Ah não, porque Cafarnaum fica muito longe de Sião, fica muito longe, demora muito. Vamos manter as sinagogas. Então a sinagoga era uma espécie de manutenção dessa experiência de leitura das Escrituras, mas a vida deveria voltar a ser ordenada ao redor do templo, onde acontecia o sacrifício, onde acontecia o culto. No entanto, a sinagoga passa a ter um protagonismo muito forte nesse contexto do 1º século. Um protagonismo tão forte que todas as pessoas que querem procurar o ensino da Escritura, onde é que elas vão procurar? Nas sinagogas. É lá que elas vão encontrar os fariseus ensinando a Bíblia. É lá que elas vão encontrar os escribas explicando as Escrituras. Eles eram expert em Bíblia, sabiam as Escrituras, conheciam muito bem as Escrituras. O problema é que Jesus está contrapondo o seu ministério ao sistema da sinagoga e também do segundo templo. Ele mesmo vai dizer que em 3 dias ele vai reconstruir o templo que será destruído. Ele mesmo vai contradizer esta sinagoga. A sinagoga é o odre velho, Jesus e o evangelho é o vinho novo. Não dá para manter essas duas coisas juntas, porque se manter junto, o vinho novo já não vai ser mais novo, não vai mais ter o seu efeito, e nem o odre velho vai permanecer, vai rachar. Não dá para ter o sistema de Jesus e aquele sistema da sinagoga. Mas Jesus está lá. E a pergunta é, por quê? Se a sinagoga é uma tensão com Jesus, se Jesus está em tensão com a sinagoga, por que cargas d'água Jesus vai parar na sinagoga e não sai de lá? Antes de responder essa pergunta, o próximo versículo possui uma ironia deliciosa. Por quê? A gente sabe que era sábado, que era o dia do Senhor, mas os caras estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. No sábado eles estavam maquinando fazer o mal contra Jesus. Olha que bênção, que jeito gostoso de guardar o sábado.
O meu sábado é assim guardado, maquinando desgraçar a vida de alguém. Quem vai ser a pessoa que neste domingo eu vou infernizar? Sabe, a pessoa que acorda domingo de manhã para isso. Eu vim para isso, para no domingo infernizar a vida de todo mundo à minha volta. E vou fazer isso com planejamento estratégico, porque sem planejamento a gente não consegue. Sabe, eles estão intencionalmente movidos a levar Jesus à acusação, a fazer o mal a Jesus. Eles estão, portanto, dentro daquele sistema de escalada da perseguição de Jesus, que começa no coração, e vai para o discurso, e termina depois com as mãos. Toda violência é assim, desde violência doméstica a violência qualquer que você possa imaginar, ela começa no coração, depois vira palavra, depois vira ação. A sequência da violência dos fariseus contra Jesus não começa com a boca, não começa com a língua, começa com o coração. Onde é que nós temos de buscar o tratamento da nossa violência? No coração. Se você é uma pessoa irada, vive nervosa, onde é que você tem de buscar tratamento? Não é no seu jeito de falar. Vou mudar o meu jeito de falar com a minha esposa. Vou mudar o jeito de falar com a minha filha. Vou mudar o jeito de falar com o meu namorado, com a minha namorada. Não é seu jeito de falar que tem que mudar, é seu coração. O problema está lá dentro. A sua boca só fala o que o teu coração já está vivendo. É aqui a sua maior guerra, é aqui dentro a sua maior luta. Por isso Jesus não veio estabelecer uma luta em outro lugar, a não ser em seu coração. Ele é a espada cravada em seu coração, para atingir seu coração e para tratar o seu, meu, nosso coração. O problema é que existem corações que são como os do fariseu. São duros, pedenidos. Sabe o que há de mais interessante? É que agora, nessa segunda cena, não é mais os fariseus que fazem uma pergunta, sabe assim, capciosa. Quem faz uma pergunta capciosa, inteligente, genial agora é o próprio Jesus. E ele não faz a pergunta sem fazer um gesto, que é o gesto que vai explicar e responder a pergunta: por que Jesus está na sinagoga? Jesus já sabia que eles estavam maquinando o mal contra ele. Então o que Jesus faz? Chamou o homem da mão atrofiada para o meio da sinagoga. O que está no meio da sinagoga? A Escritura. Jesus não trabalha sem Bíblia. Jesus não transforma corações sem Bíblia. Jesus não cura sem Bíblia. Jesus não liberta sem Bíblia. Jesus não faz absolutamente nada contrário à sua própria palavra. Ele traz aquele homem sofrido para o centro, onde está a palavra, onde os homens leem a Bíblia, onde os homens recitam a Bíblia, onde os homens explicam a Bíblia, onde os fariseus ensinavam as Escrituras, onde os escribas liam, escreviam, ensinavam as Escrituras. É lá, naquele lugar, que Jesus chama o homem da mão ressequida. Não somente isso, Jesus só faz a pergunta com o homem no centro. O homem está ali no meio da palavra. Então, quando ele está posicionado na palavra, Jesus faz uma pergunta que só pode ser compreendida se você tem a passagem anterior na sua cabeça, porque Jesus ainda não terminou de ensinar a 1 Samuel 21.
Quando Jesus começa a citar 1 Samuel 21, ele está lembrando que tanto Davi como os seus companheiros comeram dos pães sagrados. Eles, portanto, quebraram um protocolo sagrado, mas porque ele era rei, ele fez isso. E fez isso numa situação em que aqueles fariseus que conheciam aquele texto de frente para trás, de cima para baixo, tudo quanto é jeito, aqueles homens sabiam que o que Davi fez era legítimo, apesar de ter quebrado o protocolo de ter comido os pães sagrados. Então Jesus, quando lembra aquele texto, no primeiro texto que vocês leram na semana passada, ele está se colocando no lugar do rei Davi. Mas agora ele vai voltar para esse texto e não vai mais se colocar no lugar do rei Davi. Ele vai se colocar no outro lugar, no lugar do sacerdote. Ele é o Barnacha, ele é o filho do homem, ele é o Senhor do sábado, ele é o rei sacerdote, ele é o rei que exerce domínio sobre tudo e sobre todos, mas que também perdoa, cura, tem misericórdia e compaixão pelo seu povo e não vai permitir que o seu povo não seja liberto. Então este Jesus, que chama o homem da mão ressequida para o meio, faz a pergunta com a mesma palavra que os fariseus usaram. A palavra é lícito. Não foi isso que os fariseus disseram no primeiro texto? Não é lícito os seus discípulos colherem espigas na seara. Hoje é sábado. Agora Jesus vai devolver a pergunta para eles dizendo o seguinte: então lhes perguntou, versículo 4: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Só nisso eles já estavam lascados, né? E quando Jesus diz isso, conhecendo o coração deles, sabendo que eles tinham maquinado mal, Jesus está fazendo a pergunta para eles: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Porque eles já estão fazendo mal, eles já estão maquinando mal contra Jesus, eles já estão quebrando a própria lei que eles estão submissos. Jesus já está mostrando a incoerência dos fariseus, Jesus está mostrando a incoerência dos nossos legalismos, Jesus está mostrando toda a incoerência daquele que quer ser salvo pelas obras. Segundo, Jesus não para no bem ou no mal. Jesus faz uma pergunta crucial, a pergunta mais importante, que responde por que ele está ali na sinagoga. A pergunta de Jesus é clara: salvar uma vida ou deixá-la morrer? O que é mais importante? Cumprir o sábado e deixar alguém morrer, ou descumprir o sábado e salvar alguém? Mas com isso, não estaríamos dizendo que Jesus cometeu um erro? E ao cometer o erro, não estaríamos justamente dizendo que Jesus cometeu um pecado? Como fica a nossa confissão de fé hoje, no meio do culto que nós fizemos, de um Cristo que não peca e jamais pecou? Para responder essa pergunta, é preciso lembrar que quando Davi vai lá até o templo, que é a casa de Deus, então primeiro Davi vai à casa de Deus, agora aqui Jesus vai à sinagoga. Olha a diferença: um rei na casa de Deus, outro rei numa sinagoga. Um rei que não é Deus na casa de Deus, um rei que é Deus numa casa que não é de Deus. Este rei que está numa casa que não é a casa de Deus, ele está perguntando aos fariseus: salvar? Sim ou não? Por quê? Agora ele não está falando mais como se ele fosse Davi, agora ele está se colocando no lugar daquele sacerdote. Vocês lembram muito bem que quando Davi bate na casa do sacerdote, eles estão morrendo de fome, e ele não está numa situação qualquer. Pense a genialidade de Jesus. Jesus escolheu o texto a dedo. Jesus escolheu um texto em que Davi está sob perseguição, e que o sacerdote sabe muito bem disso, e que Saul perdeu a cabeça no dia que Saul ouviu, quando Davi voltava da guerra junto com ele, as mulheres dizendo:
Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Nessa mesma hora, o coração de Saul, o lugar da violência, o lugar da nossa mais importante disputa e tentação da vida, é ali que Saul caiu em tentação, e dali em diante já não conseguiu mais ver Davi com os mesmos olhos e passou a perseguir sistematicamente o rei Davi. Jesus está dizendo muita coisa com esse texto. Está dizendo quem é Saul nessa história, está dizendo quem é o rei, está dizendo quem é o sacerdote. Jonas, eu entendi muito bem. Saul são os fariseus que estão perseguindo Jesus. Jesus é o Davi que pega o pão, distribui ali com seus companheiros e come do pão. Mas e o sacerdote? Por isso que ele coloca o homem no meio. Ele chama esse homem ao meio da sinagoga. E o gesto dele é o mesmo gesto do sacerdote. Não foi Davi que meteu a mão nos pães sagrados. Não foi Davi que comeu o pão por uma decisão unilateral por ele ser rei. O pão foi entregue a Davi pelo sacerdote. A Bíblia diz que o sacerdote entregou nas mãos de Davi os pães. E até que se prove o contrário, para você receber o pão de alguém, você precisa fazer um único gesto: estenda a tua mão. Olha a cena. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar morrer. A Bíblia nos fala da resposta, e essa é a segunda parte. A resposta deles é o silêncio. Você acha que eles são burros? Você acha que eles não entendem o texto? Você acha mesmo que aqueles caras que passam o dia inteiro lendo a Bíblia, decorando a Bíblia, escrevendo a Bíblia, e que todo dia estão ali no meio daquela sinagoga lendo, não conheciam essa passagem? Essa passagem era tão famosa quanto a de Salmo 110. Conheciam essas passagens de trás para frente, de frente para trás, de tudo quanto é jeito. Então eles sabiam que qualquer resposta que eles dessem para Jesus, eles estariam confessando que não só Jesus era maior do que o Messias, eles estariam dizendo naquela mesma hora o que eles não queriam dizer na frente dos outros: tu és o rei sacerdote, tu és o Messias, tu és o Barnacha. Então eles preferem ficar quietos, eles preferem ficar em silêncio. Na hora em que Jesus não mandou eles ficarem quietos, na hora em que Jesus não disse para eles não dizerem nada, pelo contrário, na hora em que eles tinham de dizer, na hora em que Jesus não tinha colocado nenhum obstáculo, no momento em que Jesus não tinha dado nenhuma repreensão, não tinha dado nenhuma exortação para dizê-los: pare, não fale nada, eles tinham tudo para dizer, encher a boca e dizer: tu és o Messias, tu és o Barnacha, tu és sim o sacerdote. Não. A Bíblia diz que eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, uma das poucas vezes que a palavra raiva aparece associada a Jesus. Raiva. Sabe aquela indignação? Como assim? Como pode ser tão mal? Como pode ser tão duro? Como pode ser tão frio? Como pode insistir tanto quando a verdade está escancarada? Como pode negar com tanta veemência uma verdade tão explícita, tão escancarada? Só algo pode fazer você negar Jesus quando você está diante dele: a dureza do seu coração. Então Jesus, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. E agora, como aquele sacerdote que entregou o pão a Davi, agora Jesus
entrega àquele homem aquilo que aquele homem nunca poderia ter feito a si mesmo, a cura de sua mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Ou seja, é curioso como eles não conseguem admitir que o Rei Jesus é um Rei compassivo e misericordioso com aqueles que sofrem dentro da sinagoga. Não é o sermão, não. Senão o sermão escapa aqui, eu não termino ele. Observe que coisa curiosa. Com isso a gente caminha para o final. A restauração daquela mão não é só a cura de um enfermo. É o resumo da obra de Jesus. Ele veio para restaurar a criação. Não era para ser assim. Sabe, tudo que você olha no mundo e você vê tanta beleza, vê tanta ordem, e você diz, mas não era para ser assim. Sabe aquela sensação que leva você a concluir que não existem homens perfeitos? Quem aqui já chegou a essa brilhante conclusão? Pergunta retórica, claro que todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo vai dizer, não existem homem perfeito, certo? Alguém já acredita que existe um homem perfeito? Então, se tiver um crente vai falar, eu creio em Jesus Cristo, mas não estou falando com você não, crente. Então imagina, você vai olhar e vai dizer assim, não existe homem perfeito. Eu vou te fazer a pergunta, como é que você sabe? Você já viu um homem perfeito? Como é um homem perfeito? Como se comporta um homem perfeito? Como você pode julgar que uma pessoa é imperfeita sem você saber o que é ser perfeito? A gente só tem uma suspeita de que as coisas estão fora da ordem, mas a gente ainda não teve o vislumbre de todas as coisas em ordem. Isso é maravilhoso. É com isso que a gente evangeliza. Crente que não consegue evangelizar com isso, não entendeu o que está acontecendo no mundo. O mundo não sabe a desordem que está, sem antes perceber que há nele mesmo uma espécie de eco da ordem. Algo em nós parece em todos os homens apontar para o que deveria ser, e por isso quando nós vemos as coisas como elas não são, a gente entristece e diz, não era para ser assim. Jesus, ao restaurar a mão daquele homem, está mostrando o seu programa de restauração do cosmo. Ele não veio deixar as coisas do jeito que elas estão, ele veio transformar as coisas, reordenar as coisas, restaurar as coisas. Isso não tem nada a ver com reforma. Reforma é o que os fariseus estão fazendo. Os fariseus estão querendo reformar a religião. Jesus está querendo salvar os homens da morte. E dentro da sinagoga, o lugar onde parecia ter mais pessoas vivas, é o lugar onde tem mais pessoas mortas. É na sinagoga que Jesus vai também proclamar a sua salvação. É na sinagoga que Jesus também vai pregar o Evangelho. É na sinagoga que Jesus vai salvar também os que são seus. É na sinagoga que Jesus também vai curar e expulsar demônios. Os demônios e os enfermos não estão só fora, estão também dentro das sinagogas. Mas sabe o que é mais incrível? É que depois de tudo isso, depois do homem ter sido curado por Jesus, ter sido restaurado por Jesus, o texto termina com os fariseus saindo dali e se unindo com os herodianos para matar Jesus. Então a sequência fechou. É o quinto e último movimento da escalada violenta dos fariseus, começando no coração, indo para as palavras e depois se tornando uma ação, a ação de matar a Jesus. Uma segunda belíssima ironia. O que diz a lei do Senhor? Não matarás. E é num sábado que os caras estão maquinando matar a Jesus. E mais, olha como é ordinário o fariseu. Sabe aquela história? Inimigo meu, que é inimigo do meu maior inimigo, amigo é. Sabe essa história? Ou seja, fariseus e herodianos não se bicam. Pensa aí,
Coloca aí, palmeirense e um corintiano, certo? Eu sei que não está muito bom hoje para falar de futebol, mas enfim. Bota aí um palmeirense e um corintiano, sabe? No dia que os dois perderam. Tá certo? Bota eles dois ali. Eles só vão se unir se for um outro time, né, que eles não querem que ganhe. Mais ou menos eu diria assim, que é a lógica do secador. A lógica que vocês vivenciaram esses dias todos aí. Certo? A lógica do secador é que une inimigos contra o maior inimigo. Mas depois que o inimigo cai, todo mundo volta a ser inimigo. Então imagine você que o fariseu e o herodiano são inimigos, mas não são inimigos religiosos. Preste atenção, são inimigos políticos. É uma inimizade política, de partido político. Tem um tom religioso, mas acima de tudo é político, porque os herodianos são pró-Roma, são pró-rei de Roma, ou imperador romano, enquanto os fariseus são anti-Roma, são contrários a Roma. Mas veja como eles podem se unir contra o verdadeiro rei, contra Jesus. O coração desses homens é um coração tão duro, tão duro, tão duro, que eles são capazes de se unir a um partido político contra o seu Senhor. Eles são capazes de se engajar no movimento político contra Jesus Cristo. Entende isso? E isso tudo no dia do Senhor. Bom, como a gente fica? Agora dá para a gente fechar a segunda linha, né, Jeff? O Jeff apresentou para vocês na semana passada a primeira parte, primeira linha, não é? Do 23 ao 24 do capítulo 2, o é lícito dos fariseus. A segunda linha, a linha B, o rei Davi na casa de Deus, versículos 25 a 26 do capítulo 2. No centro da perícope, o que está? O Filho do Homem é o Senhor do sábado, versículo 27 a 28 do capítulo 2. A linha B que vem a seguir, que é a B linha, que combina com a B anterior, é a que contrasta com a anterior. Se a anterior, o rei Davi está na casa de Deus, aqui o rei Jesus está na sinagoga, o rei Jesus na sinagoga, 3 do versículo 1 ao 3. E por fim, do versículo 4 a 6, o é lícito de Jesus. Então você tem o é lícito dos fariseus, que é a pergunta deles, e o é lícito de Jesus com a pergunta de Jesus. Na sequência, o rei Davi entrando na casa do Senhor, que é o tabernáculo, tal como Deus havia ordenado. E na sequência, Jesus, o rei, entrando na sinagoga. E no centro, Jesus dizendo que o homem é o Senhor do sábado, mas Jesus é o Senhor tanto do homem como do sábado. E então aqui nós temos um Jesus que, sendo o Senhor do sábado, sendo o Senhor da vida, sendo o Senhor de tudo, poderia fazer tudo o que Ele fez, só por Ele ser o Senhor de tudo e de todos. Como a gente fica? Imagine você que a diferença enorme entre reformar uma religião e restaurar a vida de alguém diz respeito a coisas boas. Tanto um como o outro são coisas boas. Quando você precisa restaurar, não é, uma questão religiosa, é uma bênção quando isso acontece. Eu nunca vi, eu sempre vejo, se os irmãos tiverem uma experiência diferente da que eu tenho, por favor, me falem. Mas até hoje, todas as pessoas que eu conheço que tentaram fazer a reforma nas igrejas que vieram e que eram igrejas tortuosas, não conseguiram. Ou saíram de lá ou foram saídas de lá. Não vi nenhum reformador exitoso. Nem Lutero. Mas eu conheço um restaurador exitoso. Alguém que restaura a vida de pessoas. E que não veio restaurar o sistema da sinagoga. Veio salvar homens da morte eterna. E é isso que Jesus está pregando no centro daquela sinagoga. Se vocês não podem curar e nem salvar a vida das pessoas, eu sou o rei que veio salvar
os homens da morte. Chegamos, portanto, ao encerramento da primeira fase do ministério de Jesus. E o que nos sobra? Uma história invertida, né? Olha que coisa curiosa. Nós vimos que a história começou depois da moldura, né? Toda que a gente viu ali, pensando da moldura em diante. Satanás contra Jesus, certo? Lá no deserto, lembra a tentação de Jesus no deserto? Na sequência, Jesus vai até o mar da Galileia e chama 4 discípulos. Então é o chamado de 4 homens para ser seus discípulos. Depois, para onde ele vai? Para a sinagoga. Quando ele chega na sinagoga, ele encontra um homem endemoniado. Depois que ele vai da casa de Pedro e sai da casa de Pedro, o que ele encontra na frente? Uma multidão de enfermos e endemoniados. Agora, nós encontramos Jesus na sinagoga, não expulsando o endemoniado, mas curando o enfermo, não fazendo exorcisão no endemoniado, mas curando o enfermo. E depois que ele sai da sinagoga, o que acontece? Se você olhar para os versículos posteriores, você vai ver que uma multidão aparece diante de Jesus. Uma multidão de pecadores, uma multidão de enfermos, uma multidão de endemoniados. Depois, se você correr os olhos para frente, você vai ver a partir do versículo 13, Jesus chamando 12 apóstolos. E depois de Jesus chamar 12 apóstolos, o que vem? Agora, Jesus lutando contra Belzebu, Jesus lutando contra Satanás. Você está percebendo que Marcos está voltando a história para a gente? Está fazendo o inverso da história. Ele foi da luta contra Satanás à sinagoga, da sinagoga ao ensino bíblico das pessoas e à expulsão de demônios e cura, a voltar novamente para a sinagoga para curar um enfermo, da sinagoga a encarar novamente as pessoas enfermas, chamar discípulos, chamar apóstolos e voltar a lutar novamente com Satanás. É a segunda vez que vai aparecer a palavra Satanás. O que será que Marcos está aprontando conosco para a próxima série? Então, se você é um leitor da segunda linha, você não vai deixar de ler Marcos pelo menos 40 vezes por semana. Oremos. Pai querido, obrigado por tua palavra. Obrigado porque ela é um sinal de que as coisas vão e voltam, e de que a gente precisa lidar com as coisas que vão e voltam. Nos ajude, Senhor, a viver essa vida consciente de que o Senhor é o Deus que salva, de novo, de novo e de novo. O Senhor é o Deus que volta. Tua palavra nos ensina a esperar a tua segunda volta. Nós estamos sempre te esperando, Senhor, e essa é a nossa alegria, porque o Senhor nunca falhou. É por isso que podemos esperar com confiança. Nos ajude nesta manhã a entender o Evangelho como a história de um rei sacerdote que não quer as nossas obras, quer antes o nosso coração. É hora de ceia, Senhor. E muitos aqui podem querer colocar diante do Senhor as obras, mas a única coisa que interessa nesta hora é o nosso coração. Por isso, Senhor, à luz do Teu Espírito, examinamos o nosso coração, e não tem exame que a gente faça do nosso coração que nos faça felizes. Por isso, antes da delícia da ceia, da Tua mesa, do pão, do vinho, é o sabor doloroso desse autoexame que nos faz cada vez mais sentir a distância que nós temos de Seu Filho Jesus. Mas ao mesmo tempo, depois do autoexame, a mesa vem até nós. Nenhum de nós aqui pega o pão, nenhum de nós
toma o cálice. Nós recebemos. A mesa é sacerdotal. Ela também exemplifica que aquilo que nós tanto precisamos vem de dádiva. É uma obra do Senhor e não nossa. Ajude-nos a sermos conscientes de que a única obra que salva não é a nossa, é a obra de Jesus. Ela é salvadora. As nossas obras, Senhor, muitas vezes servem para ocultar a vileza do nosso coração, a dureza do nosso coração. Quem poderia dizer que aqueles fariseus eram tão duros de coração? O Senhor sabe do que é feito o nosso coração, e por isso nesta manhã te pedimos, trata com ele, Senhor. Em nome de Jesus teu Filho oramos. Amém.